Olá pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast Fono em Pauta e hoje a gente tem a honra de entrevistar a doutora Monize. Vou passar a palavra para ela para que ela possa se apresentar um pouquinho e vocês possam conhecê-la. Muito obrigada. Recebi o convite dos meninos, prontamente eu aceitei, né? Já passei por essa parte da graduação e eu sei o quão importante é para o nosso crescimento pessoal e também profissional nessa fase da graduação. Me chamo Monize, sou fonoaudióloga formada pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, há 8 anos, faz esse ano, me formei em 2017. Desde então, sempre atuei na área, graças a Deus, assim, em 2017, logo quando eu me formei, foi o boom do autismo. Então, assim, foi o boom da fonoaudiologia também, porque quando eu entrei, ainda me diziam fono o quê? Né? Eu acho que hoje é menos comum a gente escutar isso, mas naquela época, não tão longe assim, ainda era um pouco escasso a profissão e o conhecimento do que a gente fazia. Nesse período, já atuei em vários âmbitos da fonoaudiologia, desde a saúde pública à parte hospitalar. Né? Estou na linguagem hoje, já fazem... Assim que eu me formei em 2017, na verdade, eu atuei 2 anos só em linguagem. Porque assim que eu saí da faculdade, eu tive essa oportunidade com um fono, que é meu primo, só que ele era da área de áudio. E ele tinha um consultório em Cajazeiras e me chamou para atuar na sala dele. E nisso eu comecei a atender a demanda que vinha, por ele fazer muito Bera. Então, vindo do Bera, ele me fazia encaminhamentos para a área da linguagem. Comecei a atuar, mas naquela época, com pacientes de desvio fonético, de trocas e de atraso de linguagem secundário à microcefalia pelo Zika vírus, que também foi o período daqueles meados, né, 2017 e 2018. Quando chegava TEA, para mim, era aquele nível 3, sabe? Bem clássico mesmo. Porque naquele tempo, que hoje eu queria até que voltasse um pouquinho, os diagnósticos não eram fechados tão de imediato. A gente tinha uma parceria boa entre as equipes e com os próprios neurologistas, né? Eles primeiro indicavam fonoterapia por atraso de linguagem e colocavam interrogação para fechar esse diagnóstico junto com a gente. O que hoje já é um pouquinho diferente. Acho que é isso sobre mim. Um grande desafio, passa por vários momentos que foram altos picos, né, de diagnósticos, resultados, e a gente queria saber de forma simples o que significa para você a aquisição da linguagem e quais são as principais hipóteses sobre esse processo no geral. A aquisição da linguagem, de uma maneira bem simples, é o processo em que a criança aprende a se comunicar, né, com o meio. Seja através de gestos, seja através de palavras. Então, quando a gente fala em aquisição, é o desenvolvimento e a forma como essa criança está inserida no meio interfere completamente na forma que a criança vai aprender a lidar com essa questão de receber uma informação, processar essa informação e responder essa informação. Então, o que é muito comum, pelo menos nas anamneses quando chegam, o que eu gosto de fazer é sempre indagar a família mesmo. Mãe, pai, como é que vocês estimulam essa linguagem, né? Porque esse contexto vai estar totalmente voltado para o desenvolvimento das fases da criança. E aí a gente vê que muitas vezes eles respondem falando sobre a questão de solicitar. Eu só dou água se ela pedir. E a gente sabe que a aquisição não é só isso, a criança aprender a solicitar, mas a imitação que faz parte, a repetição. Então é muito mais fácil eu pedir para a criança, fulaninha, você quer água? Ah, você quer água, toma água, do que esperar forçar essa solicitação da água apresentando pelo menos para ela imitação, né? Porque uma hora essa gavetinha vai abrir, ela vai imitar a palavra. E dessa forma mais grosseira, acaba assustando, né, a criança. Isso, a gente às vezes, é o que eu digo pra ela, às vezes a gente tenta ajudar, mas a gente tá fazendo o reverso. Isso. E a criança se sente totalmente reclusa ali no mundinho dela e não vai aceitar ajuda de forma alguma, né? Exatamente. Assim como eu falo muito também na questão do imediatismo, sabe? Eu acho que hoje o mundo
tá muito imediatista. A gente é imediatista, né? Se eu perco um capítulo de uma novela, por exemplo, eu vou pro Globoplay e volto àquele capítulo. Ou então eu nem prefiro assistir no horário da novela para não ter os intervalos. Eu vou direto pro Globoplay porque eu não tenho os intervalos. Então, assim, as crianças, elas estão expostas desde cedo a esse imediatismo. Não tem hora para assistir o desenho, porque tem o YouTube e está disponível a hora que quer. A rotina dos pais também, na questão de eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, eu tenho que fazer tanta coisa, então eu de repente já dou a água antes que a criança me peça, me solicite. Então, hoje eu acho que é muito mais difícil para a gente trabalhar o atraso de linguagem do que antigamente, que não tinha tantas questões imediatas assim. E a tecnologia também influencia bastante, porque deveria ser um aliado, mas muitas vezes é um vilão. Se a gente não souber como usar, ela acaba se tornando um vilão. Nossa terceira pergunta é sobre as particularidades no TEA. Quais são as principais diferenças ou desafio na aquisição da linguagem em crianças com TEA, em comparações com crianças de desenvolvimento típico? Esse processo de aquisição, de desenvolvimento nas crianças com TEA acaba sendo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado, porque nas crianças típicas, né, é mais simples imitar, é mais simples esperar, é mais simples ter uma atenção compartilhada. Então, no TEA, na comunicação, na verdade, a gente precisa ter esses tópicos como pilares mesmo, né? As habilidades básicas. Sentar, esperar, imitar, compartilhar, atenção. Então, eles têm um ponto difícil nessa parte da comunicação. Então, a gente precisa primeiro moldar essas questões de habilidades básicas para ir para os aspectos suprassegmentares, né, da fala. Nossa quarta pergunta é sobre sinais de intervenção precoce. Quais sinais de alerta os pais e professores podem observar em relação ao desenvolvimento da linguagem no autismo? E qual será a importância dessa intervenção precoce? Nos sinais de desenvolvimento que os pais e os professores podem observar é justamente como essa criança se comunica com o meio, né? Se ela atende pelo nome quando é chamada, se ela se insere no meio de crianças brincando em grupo, se o brincar dela é funcional para aquela idade, se ela apresenta algum marco no desenvolvimento da linguagem, como atraso, como regressão da fala. Entendi. E a outra parte? Qual é a importância dessa intervenção? A intervenção precoce. A intervenção precoce é necessária por conta do tempo de neuroplasticidade, né, de cada ser, de cada criança. O que eu costumo, às vezes, trazer muito para as anamneses, para as evolutivas, quando necessário, é mostrar para o pai de uma forma que eu consiga abrir essa cabeça do que é a neuroplasticidade. Então, às vezes, eu faço analogias do tipo, pai, se a gente vai para os Estados Unidos, e aí vamos eu e o senhor nessa idade e Maria com 3 anos. Quem tem a chance maior de aprender a falar inglês rápido? É Maria com 3 anos ou sou eu e o senhor? Então, assim, para eles verem que realmente tem um tempo, tem uma chavinha que vira. Então, a questão do estímulo precoce está nisso, da gente intensificar esse período de 0 a 5 anos. E a família é uma parte essencial de todo esse processo, né? Uma coisa que a gente sempre costuma escutar dos nossos professores é que a gente está ali por um momento, com a criança ou com o paciente, e a família está o resto da vida, o tempo todo. Então, colocar essa consciência na cabeça da família, dos pais, é um pouco difícil, né? E na realidade é mais difícil. E assim, no dia a dia, trabalhando, é mais difícil ainda. É mais difícil do que a gente pensa do que é. Nossa quinta pergunta é sobre estratégias e recursos. Quais estratégias fonoaudiológicas mais ajudam no processo de aquisição da linguagem em crianças autistas? E como a comunicação aumentativa e alternativa pode ser uma ferramenta nesse caminho? Pronto. Em relação às estratégias, eu acho que o que mais funciona, acho que o pilar da estratégia realmente é estabelecer um vínculo entre terapeuta, família e paciente. Que pega esse gancho que a gente acabou de falar, né? A família é importante nesse processo. Então, se é uma família que não colabora e não compartilha do mesmo pensamento do terapeuta, não tem como a terapia fluir. Sim. Então, a gente precisa deixar esse vínculo bem estabelecido. De outras estratégias,
os usos dos protocolos adequados, né? E de que também o fono se sinta à vontade e conheça de fato esse protocolo. Eu uso alguns protocolos nas minhas avaliações, nas minhas devolutivas, para que os pais consigam acompanhar e eu também consiga acompanhar e fazer esse planejamento terapêutico da forma correta. Então a gente tem um norte do que aquele paciente está mais defasado, do que aquele paciente já atingiu, do que aquele paciente precisa melhorar. Em relação aos recursos, eu volto para a parte do imediatismo, né? Às vezes a gente acabei de comprar um recurso, estou usando esse recurso hoje, e amanhã aquela criança eu já fiz esse. Então, assim, a gente também tem que ter muito jogo de cintura nessa parte da variação do brincar, né? E de como ele vai se interagir com aquele brinquedo, se aquele brinquedo vai favorecer o que eu quero e ele. Porque às vezes a gente pode brincar os 40 minutos de terapia na casinha, mas eu consegui estimular o prompt com ele, com aquela casinha. Então, assim, é a medida, para mim, o que funciona. O vínculo terapeuta-família, a aplicação dos protocolos necessários e corretos e a forma como a criança atende aos comandos, né? Se ele vai funcionar melhor no brincar funcional, na categorização semântica, no brincar lúdico. Então, assim, ir seguindo realmente os passos da criança à medida que a gente vai atendendo. Se adaptar à rotina, né? Rotina da Na criança. verdade, é a rotina que ele estabelece. Hoje eu faço as terapias e uma vez ao mês ou duas eu realizo oficinas, né? E nas oficinas eu coloco grupos maiores. E aí é impressionante como tem uma diferença do comportamento deles na terapia individual e na terapia em grupo. E isso também é uma questão que eu trabalho com os pais, porque o que acontece? Antes, os pais tinham essa dificuldade de aceitar a terapia em grupo. Só que é muito necessária, porque a gente sempre está aqui dentro de 4 paredes com uma criança e a gente está, que quer ou que não, fechado a alguns recursos, fechado a um comportamento isolado. E onde é que eu vou ver esse comportamento da criança? Onde é que eu vou ver ela solicitar, ela interagir de outra maneira, ela construir narrativas? Só acompanhando a criança fora daqui, o que não é possível, e também acompanhando essa criança no dia a dia dela, né? E o que eu sei, o pouco que a família me relata. E às vezes a gente pega, pelo menos na anamnese, né? Faz isso, quando a gente avalia, realmente é tudo diferente do que a mãe falou. Então, assim, nas oficinas, eu tenho essa oportunidade de inserir elas em grupos diferentes, de trabalhar de maneira diferente, e é impressionante como os olhinhos, assim, brilham, sabe? Eu sempre planejo lembrancinhas para o final da oficina, porque sempre são oficinas temáticas. Tipo, agora em outubro vai ser a oficina do Dia das Crianças, então já estou planejando essa oficina do Dia das Crianças, e aí eles já vêm na expectativa do que vai ganhar. O comportamento é totalmente diferente, a interação é totalmente diferente, e eles chegam mostrando o que foi feito, diz para o pai o que foi feito. Então eles na sessão já faz, tia, sexta tem a oficina? Aí eu digo, não, essa sexta não tem. Ah, vai demorar. Então, assim, o avanço que eu vejo neles, desde que a gente iniciou a inserir a oficina no contexto da terapia, é outro, assim, é maravilhoso. E eu uso muito do exemplo, eu acho que você falou em comunicação alternativa, e eu acabei não respondendo, de uma paciente de comunicação alternativa que eu atendi. Foi a minha primeira paciente, lá em 2018, e a família estava totalmente inserida e alinhada com a terapia, né? E aí era uma paciente de atraso de linguagem por microcefalia, pelo Zika vírus, e eu já estava em 6 meses com aquela criança e não estava conseguindo evoluir como eu queria. E aí foi quando eu fiz o PECS. E aí eu disse para a mãe, a gente vai precisar mudar o valor da sessão e a gente vai precisar mudar as sessões. E foi impressionante como esse alinhamento com a família, essa aceitação da família, porque a gente sabe que as famílias também ainda têm dificuldade de aceitar a comunicação alternativa aumentativa, foi o diferencial no prognóstico da criança, sabe? A gente fazia as sessões, ela tinha sessões 3 vezes por semana. Nessas 3 vezes por semana, quando a gente inseriu o PECS, a gente aumentou mais uma. Para quê? Para ser fora do contexto de terapia. Então, a gente sempre fazia no meu último horário, esse último encaixe dela foi no meu último horário,
para a gente conseguir colocar, por exemplo, hoje a gente alinhava com a mãe. Vai ser no shopping. O que é que você pode comprar no shopping para ela? E a gente ia para a loja, para Americanas, levava as cartinhas do que tinha na Americanas e usar com ela. Eu tinha apoiadora física, que era a psicopedagoga também da criança, e a gente ia para parque, quando chegava, era em Cajazeiras nessa época. A gente ia para parque, a gente ia para o shopping, a gente ia para o espetinho, que ela amava, a gente ia para casa dela tomar banho de piscina. Então, assim, realmente funcionou. E funcionou bem mais rápido do que só na sala. Então, eu acho que essa é a diferença da gente participar efetivamente também dentro desse contexto da família. A gente sabe que hoje, principalmente com a forma que está inserido o contexto do autismo, o excesso de terapias, a nossa procura também de fono, que é alta, a gente não consegue dar conta de tudo, é quase impossível. Hoje eu não tenho nenhum paciente que eu faço o que eu já fiz com essa criança, com a Lorena, em 2017. Mas assim, se é uma experiência para contar, é dela. E eu lembro a frase que a mãe me disse, né? Foi: Monize, as primeiras palavras de Lorena sempre serão suas, né? E assim, é o que deixa a gente feliz, motivado, né? Muito gratificante, porque assim, não é um mar de rosas a fonoaudiologia, acho que como nada. Já encontrei, enquanto uma mãe me disse isso, outras já me disseram, né, coisas desagradáveis, mas o que a gente ganha é muito mais do que o que a gente perde nesse processo. Isso é até inspirador pra gente, porque a gente vai avançando de acordo com nossos estudos, entendendo que às vezes não é fácil. Às vezes a gente chega achando que vai ser uma coisa maravilhosa, especial, fácil muitas vezes, mas aí com os desafios a gente vai entendendo que é uma responsabilidade muito grande. Até porque hoje em dia um dos maiores prazeres da vida é você se comunicar, é você se alimentar, é você ter uma interação social ali que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, esse relato sempre tem um caso que a gente escuta de algum profissional da fonoaudiologia que é muito marcante. Para finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os acadêmicos de fonoaudiologia que estão aí para se formar e batalhando para terminar a graduação. O que eu posso dizer é que persistam, continuem. Não é fácil para ninguém, né? Todo mundo passa por suas dificuldades. Quando eu me formei, aliás, quando eu passei, né? Foi toda uma dificuldade para eu me mudar para João Pessoa, porque eu sou de Cajazeiras, de Paraíba. Tive que fazer essa mudança, sair de casa muito nova, com 16 anos. Não só eu, mas todos os meus colegas, todos tinham um problema, uma dificuldade para contar, né? Para compartilhar. Mas valeu a pena cada pedacinho daqueles 4 anos que a gente passou ali. A parte da graduação é maravilhosa. Aproveitem, suguem muito dos professores de vocês, porque tudo que a gente vê na faculdade ainda é pouco para quando a gente se forma, né? Quando eu saí da faculdade, eu não tinha visto apraxia de fala na faculdade, o TEA não era como era hoje, eu morria de medo de paciente traqueostomizado, e eu também cheguei a trabalhar no hospital. Então, assim, aceitem cada desafio que aparecer na vida de vocês, porque vão fazer de vocês os profissionais que vocês merecem ser, né? Hoje eu sou muito satisfeita, eu sou muito feliz como fono, e da minha história. E é isso. A gente quer agradecer. Se vocês quiserem aparecer, meninas, vem aqui. Pega o... Nós temos uma lembrancinha. Não precisava. Espero ter ajudado, minha gente. Muito obrigada. E a gente só quer agradecer. Muito obrigada. Por toda a paciência também. Obrigada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de todas essas informações. Tchau, pessoal. E o vídeo ficará disponível nesse link que vai aparecer aqui. Tchau, tchau. Tchau.